Prepare! Depois de alguns meses lendo livros e montando aula em busca do melhor método de ensino, nosso professor Iago está preparado. Então, concentração, caderno e caneta na mão e vamos para a aula de reconvenção! Nossa senhora, que suspense, né? E aí, meus amigos, meus queridos inscritos aqui do canal Explique Direito. Bom, como o nosso interlocutor do início disse, nós teremos aula de reconvenção, né? Por sugestão de um amigo meu, eu vou começar a dividir agora as aulas em blocos, tá? Para ficar melhor para vocês, até porque a aula muito extensa fica cansativo, né? Na hora de você estudar. Então, eu vou fazer um bloco com alguns minutos, ok? A gente fecha esse bloco, você vai tomar uma água, né? Vai fazer suas coisas ali. Depois você volta aqui, assiste a aula 2, até porque fica melhor para você ir amadurecendo ali o seu conhecimento, né? E antes da gente entrar na aula, eu preciso fazer uma pequena correção da aulinha de contestação, beleza? Vamos lá. Na aulinha de contestação, eu havia dito a vocês que o réu, no momento em que ele contesta, ele ataca o processo. Até aí, tudo certo, ok? Só que o erro está no que é o processo. Na hora que eu disse processo, e na hora que eu me referi a processo, eu acabei ilustrando de forma equívoca uma pastinha, ok? E essa pastinha, ela não é o processo. Essa pastinha, ela é um autos de um processo. E para que serve essa pastinha? Essa pastinha, para ficar de forma mais clara para você entender, é um livro daquele processo, ok? Dentro deste livro, desse processo, vai estar descrito todos os fatos narrados ali pelo autor, vai estar a defesa do réu, vai estar os documentos importantes, vai ter ali quesitos respondidos pelos peritos, né? Perícia. Quando o juiz marca uma audiência, o juiz também reduz ela a termo, ou seja, o juiz pede para o escrevente transcrever todo o ocorrido ali da audiência. Tudo isso serve para que fique registrado os atos processuais e também serve de referência para o juiz quando ele tiver alguma dúvida ali do processo, ele vai reler todo o ocorrido para relembrar o que aconteceu ali. E o que é o processo? Bom, o processo, ele se inicia com uma ação, isso aí a gente sabe. Só que para nascer o processo, nós precisamos antes de uma relação jurídica de direito material. O que é uma relação jurídica de direito material? Suponhamos que João vende uma bicicleta para José, né? Então, João vende ali uma bicicleta para José. E aí a gente tem uma relação jurídica em que João tem a obrigação de entregar e José tem a obrigação de pagar João. Se José não pagar João, a gente vai ter, infelizmente, ali um litígio, né? E aí, esse litígio, ele pode ser resolvido de forma pacífica. Como que pode ser resolvido de forma pacífica? Se José não paga, João pode vir aqui e cobrar José. José, você não me pagou. Preciso receber, José. E aí, José, ciente de que não pagou, José ou efetua o pagamento, e aí essa relação jurídica ela se extingue, né? E José também ele pode dizer, não vou pagar a bicicleta porque eu não quero. E aí o que acontece? Nos milênios passados, quando vivíamos no direito natural, né? Onde não existia lei, não existia regra, existia a lei do mais forte. Naquela época, o João poderia, de alguma forma, tentar receber de José na base da porrada, né? Chegar ali no José com uma arma na cintura e falar, ou você me paga, ou você vai perder sua vida, seu canalha. E aí José, ali no medo, poderia falar, não, eu vou pagar. Só que a gente sabe que não é bem assim hoje em dia, porque nós passamos ao Estado, ao poder estatal, esse direito de fazer justiça. Não podemos mais nós fazer justiça com as nossas mãos, exceto em hipóteses que o legislador prevê. O que acontece? João só tem uma opção, que é correr para o colo do pai. E quem que é o pai nessa relação jurídica? O pai dessa relação jurídica é o Estado, né? É o nosso Estado. E quem representa o nosso Estado é o juiz. Nosso Estado brasileiro, como vocês podem ver aqui a bandeira, está representada pelo juiz. Então o juiz ele é um representante desse Estado que a gente tem, que é o único legitimado para fazer a justiça, para dizer o direito. Óbvio, o juiz ele tem que ser imparcial. Então o que acontece? Quando
João leva esse problema ao Poder Judiciário, a gente sabe do princípio da substitutividade e da definitividade, né? Então, João vai substituir a sua vontade pela vontade do juiz. E aí, a decisão que o juiz for dar, João terá que aceitar. E José também. Ok? Porque já que eles não resolveram de forma harmônica e pacífica, o juiz vai resolver por eles. E o juiz é o único que tem legitimidade e poder para fazer acontecer o direito. Então o juiz manda, por isso que o juiz não pede, o juiz manda. Neste exato momento, existe um vínculo processual que nós chamamos de processo. Então, este aqui é o processo e não este aqui, ok? Isso aqui não é processo. Isso aqui é autos de um processo, beleza? E isso aqui é processo. E agora vamos entrar na nossa aulinha de reconvenção para a gente prosseguir com o nosso conhecimento jurídico no que diz respeito ao processo civil. Vamos lá. Eu utilizei 4 obras para criar esta aula. Utilizei o livro do Humberto Teodoro Júnior, só que eu achei ele um pouco fraco, ok? Utilizei Daniel Amorim de Assunção, foi um livro excelente. Marcos Vinicius Gonçalves e Misael Montenegro. Os 3 livros aqui foram os que eu mais gostei na descrição da matéria de reconvenção. Então vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular o que a gente falou de contestação, ok? Então a contestação, ela é defesa, ela é escudo, né? Como eu havia desenhado lá na aulinha de improcedência liminar do pedido. Então, quando o autor ele vem a juízo e alega algo que o réu fez, ele está atacando o réu. Só que o instrumento chamado contestação, ele não ataca, ele só defende. Então, quando o réu apresenta a sua defesa, ele apresenta a sua defesa atacando o processo. Pedido. Pedido é o quê? Eu quero que você me pague. Causa de pedir, você quebrou meu carro. E como que o réu se defende dessas acusações? Ele diz o seguinte, na sua contestação: juiz, não fui eu não sou o réu. Ou então ele diz: juiz, ele não é o autor. Ou seja, ele está querendo desconstituir essa relação de direito material, essa relação jurídica interpartes, né, entre as partes. Então, se ele desconstituir essa relação jurídica, o juiz vai alegar a ilegitimidade do autor. Ou então ele pode alegar o seguinte: juiz, você não pode porque você é incompetente, porque você é suspeito, então você não pode ingressar nessa causa, ok? Então, a contestação, ela ataca o processo, esse vínculo processual, dizendo que o autor e o juiz são parentes, né, consanguíneos até 3º grau, ou então que esse autor, ele não é a parte legítima, beleza? Mas, como você pode observar, em nenhum momento o nosso réu, ele fez um pedido contra o autor, ok? Então, entendendo que a contestação, ela é um mecanismo de defesa, ela é um escudo, nós vamos agora entender o que é a reconvenção de forma introdutória, beleza? A nossa reconvenção, ela é o ataque. E quem é que ataca nessa reconvenção? Quem ataca nessa reconvenção é o nosso réu. O nosso réu, na ação originária, que é essa primeira ação aqui, que é o que nós chamamos de ação originária, ele passa para a ação reconvencional como reconvinte, ok? Não é como autor, é como reconvinte. A gente pode dizer que ele é um polo ativo, aí eu concordo com você, mas dizer que ele é autor, você está errado. Então ele passa a ser o reconvinte, beleza? Polo ativo. E o nosso autor da ação originária, ele passa a ser polo passivo, chamado de reconvindo. E também para o nosso autor, quando ele passa a ser reconvindo, ele também poderá contestar através do artigo 337, aquelas hipóteses de contestação. Vai nascer para ele as mesmas hipóteses do 337, para apresentar a contestação. E a gente sabe que se ele não contestar, ele será considerado revel e pode sofrer efeito de revelia, né? Temos uma aula de revelia muito importante aqui no canal e muito bacana. Passa lá para você assistir depois. Vendo essa diferença entre o que é contestação e reconvenção, a gente já consegue fazer a nossa introdução. E aí o nosso reconvinte, ele vai dizer o seguinte: você também me deve,
Agora eu quero danos morais por conta dessa sua acusação. Eu quero que você pague os danos materiais que você me fez sofrer por conta disso. Então, às vezes, o autor ele está fazendo um pedido em juízo, só que ele também tem conta no cartório, ok? Ele também tem ali uma dívida com o réu, ou ele também causou um prejuízo para o réu da ação originária, dessa primeira aqui que eu estou falando. E aí esse réu tem essa legitimidade de cobrar isso do autor da ação originária. Então vamos fazer a leitura do artigo 343 caput, ok? Pega aí seu vadimécum já e vamos acompanhar aqui. Artigo 343 do Código de Processo Civil. Está descrito o seguinte: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então aqui nessa primeira parte, o nosso legislador, ele disse o seguinte, que a nossa reconvenção, ela deve ser proposta simultaneamente com a contestação. Sendo assim, nós podemos ter a seguinte dúvida. Então quer dizer então que se o nosso réu ele não propor a contestação, ele não tem direito de propor a reconvenção? Fica essa dúvida, né? Mas aí o nosso parágrafo 6º do artigo 343, ele traz essa exceção e nos diz o seguinte: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, o nosso legislador autoriza o réu propor reconvenção no momento em que ele não propõe contestação. Então, se ele não se defendeu, ele pode sim atacar. E aí não podemos esquecer que se o nosso réu ele propor a contestação, ele deve simultaneamente propor também a reconvenção. Não pode propor de forma separada, ok? Eu vou colocar aqui num exemplo só para vocês entenderem. Vamos lá. Esse de cima aqui é quando o nosso réu ele propõe só a reconvenção. Então, como o joinha está aqui, ó, está autorizado, né? Ele aqui anteriormente e nem posteriormente ele não propôs nenhuma contestação, então ele pode sim propor ali a sua reconvenção, independentemente de contestação. Aqui no nosso segundo exemplo, o nosso réu ele propôs a reconvenção no segundo dia útil e a contestação no quinto dia útil. Desta forma está incorreto, tá? O juiz ele vai desconsiderar essa contestação, porque o que vem depois o juiz desconsidera. O juiz só considera o que vem primeiro. E também o inverso também pode ocorrer, né? Ele propôs a contestação no segundo dia útil e a reconvenção no quinto dia útil. Também desta forma, o juiz ele vai indeferir essa reconvenção, porque ela veio posteriormente à contestação. Ou seja, o nosso réu ele deve propor tudo num dia só, ok? No momento só. Não pode propor de forma separada. Bom, continuando aí, o nosso legislador ele disse aqui, ó, conexa com a ação principal. Essa nomenclatura de ação principal, ela foi criticada pela doutrina do Daniel Amorim de Assunção. E eu também concordo com ele. Porque se chamarmos de ação principal, nos dá a ideia de que se o autor desistir da ação, a reconvenção também será desistida automaticamente. E isso não acontece. Se o autor desiste da sua ação, a ação reconvencional ela continua. Então, o nosso doutrinador ele vem e diz o seguinte: na verdade, o certo era se chamar ação originária, né? Que é a ação que origina esse processo. Então aqui a gente vai ter uma ação originária, né? Originou o nosso processo. E aí o nosso réu ele tem aqui um direito também lesado que ele precisa cobrar esse autor desse direito. Então o que vai acontecer? O nosso réu ele tem a possibilidade de entrar com outro processo contra este autor, ou então ele pode já junto nesse mesmo processo aqui entrar com uma ação requerendo algo desse autor. E aí é o que chamamos de ação reconvencional, ok? Em que o nosso réu ele passa para o polo ativo e o nosso autor passa para o polo passivo, beleza? Então dessa forma o nosso réu ele passa a se chamar reconvinte e o nosso autor ele passa a se chamar reconvindo. E para que existe essa reconvenção? Essa reconvenção ela foi proposta com a finalidade da celeridade processual e também para que não haja decisões contraditórias. E aí, quando o nosso réu apresenta a reconvenção, essa reconvenção ela correrá dentro de um processo. E nesse sentido a gente pode pensar que ela vai ocorrer dentro de um só auto de um processo, né?
Então vai ficar tudo aqui dentro dessa mesma pastinha e quando o juiz for decidir, ele vai julgar simultaneamente a ação originária e a ação reconvencional. Neste sentido, temos a seguinte conclusão: não existe dois processos, existe duas ações, olha lá, duas ações dentro de um mesmo processo. É isso que eu quero que você entenda. E não dois processos dentro de uma ação, como algumas pessoas dizem equivocadamente. É dois processos dentro de uma ação. Não, é duas ações dentro de um só processo. Enfim, e aí nós temos que entender que a contestação, ela é um ônus, beleza? Ela é um ônus. E a reconvenção, ela é uma faculdade. Então, se ela é um ônus, se o réu não contestar, a gente viu que ele sofre efeito de revelia e é também considerado revel. E a reconvenção, ela é uma faculdade, ou seja, se o autor ele não quiser entrar com a reconvenção, ele não vai sofrer nenhuma sanção por isso. Ele não vai ter o direito dele ali prescrito. Não, ele pode muito bem não querer entrar com essa reconvenção aqui e entrar com um processo posterior, ok? Então, nesse sentido, se ele entrar com outro processo contra o autor e o juiz verificar é a mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o juiz poderá fazer uma conexão processual, que é o que a gente vai ver agora na aulinha 2, beleza? Eu quero que você entenda isso primeiro. Se você não conseguiu pegar a essência da ideia, por favor, assiste mais uma vez esse vídeo, ok? Porque isso aqui é importante. Falar de reconvenção é um pouco complicado, porque é duas coisas ao mesmo tempo, então você tem que pegar esse raciocínio. Mas enfim, peço para você tomar uma aguinha, tomar um café, comer alguma coisa, né? Comer uma fruta, um chocolate. E aí depois você volta e assiste a aula 2 aqui comigo, ok? Um abraço para você, a gente se vê agora na aula 2.